E aí, tudo bem? Que bom que é ter você aqui no canal para a gente falar de esportes e neste vídeo eu vou falar de NFL, que eu transmito para vocês na Rede TV todos os domingos. Então, tá imperdível esse convite, peço que você apareça por lá para conhecer o esporte se não conhece e se já conhece para curtir as transmissões com a gente. Nesse vídeo eu vou falar sobre como os times acabam na NFL. Tem time que deixa de existir. Como é que isso acontece, né? Soa tão estranho para a gente, mas eu vou explicar para você que times são esses, como isso acontece, por que isso acontece. Antes, quero pedir para você deixar like aqui no vídeo, inscrição no canal, o seu comentário aqui embaixo é muito importante também e, claro, compartilhe com seus amigos, se você gostar. Times acabam. No futebol brasileiro é um pouco mais raro, mas existem alguns exemplos, né? O Comerciário de Criciúma era o antigo time da cidade, se tornou o Criciúma. Se a gente subir um pouquinho no mapa, você vai lembrar ali que tinha Ferroviário, Pinheiros e Colorado. Esses times se juntaram e viraram o Paraná Clube. Então, existem fusões. E na NFL não é tão diferente assim. Primeiro é preciso uma rápida introdução histórica, né? A NFL é a junção da Conferência Nacional, que é um pouco mais antiga, com a Conferência Americana, que passou por várias mudanças ao longo do tempo, e a NFL em si, ela trata-se como existente há mais de 100 anos, tá? Então, várias equipes estiveram na ativa nessas duas conferências e deixaram de existir por N fatores. Depois do estabelecimento da NFL, com a existência do Super Bowl, que era a disputa entre os campeões das conferências, e existe até hoje, para a fusão definitiva em 1970 até os dias atuais, isso se tornou um pouco menos corriqueiro, mas ainda assim nós temos casos, 3 tipos de casos específicos na história, né? O primeiro, a extinção de um time, deixa de existir, simplesmente porque eventualmente já não tem mais recursos financeiros, não tem muito o que disputar, então esse time passa a não existir mais como uma equipe de futebol americano, como qualquer outro clube que eventualmente tenha fechado as portas aqui no Brasil. Esses exemplos são mais antigos, né? Você tem assim o Canton Bulldogs, que é uma equipe que chegou a ganhar a Liga Nacional, era do estado de Ohio, né? E deixaram de existir, foram extintos, então não tem mais um time na cidade de Canton. Portanto, esse é um exemplo do que aconteceu, né? Isso aí já foi antes da concepção da NFL. Existem outros modelos. O time muda de cidade, mas não muda de nome. O time muda de nome e tem também o time que muda de nome e de cidade. Vou te dar um exemplo. Primeiro é preciso que a gente entenda, os times da NFL são franquias. A NFL é o todo, ela existe como liga, e cada uma das 32 representações são um pedacinho da liga. Esse é o conceito de liga, que, aliás, aqui no futebol brasileiro está difícil de ser implementado. Por isso, todos arrecadam no bolo geral e dividem entre si e se fortalecem com o pior time da temporada, sendo o primeiro a poder se reforçar para que a liga fique ainda mais forte. Então, o conceito é de que tudo é uma coisa só e as franquias são os times. Os times podem mudar de cidade. Foi o caso, por exemplo, do St. Louis Rams, que mudou para Los Angeles, que é uma grande cidade americana. É o caso também dos Chargers, que eram de San Diego, né, na vizinhança ali da Califórnia, e foram também para Los Angeles. Isso acontece porque muitas vezes há uma proposta da prefeitura local, há uma proposta de uma empresa que tenha um estádio para levar aquela franquia para lá, dando benefícios aos donos da franquia, seja eles em incentivos fiscais, seja eles em aparato tecnológico, de estrutura, né, um tipo de benefício para que essa franquia se mova de cidade. Já aconteceu isso, por exemplo, com o Baltimore Colts, que era a equipe que tinha em Baltimore, e eles foram para Indianápolis. Mas o Baltimore criou um novo time, que é o Ravens. A cidade, então, tem o seu representante. Esse é um tipo de mudança. Outro tipo de mudança é quando você troca o nome da equipe. Esse é um pouco menos comum, mas aconteceu recentemente com o Washington Redskins. Por uma questão de política, uma questão cultural, os Redskins são os peles vermelhas, são os índios, e isso começou a ser mal visto nos novos tempos lá nos Estados Unidos, porque é uma forma pejorativa a se referir à comunidade indígena. Então, depois de muitas reclamações, o Washington, os proprietários, resolveram mudar o nome da equipe e, após algumas decisões
tomadas internamente, decidiram que ia ser o Washington Commanders, mas o clube, a franquia, segue a mesma, com a mesma história, as conquistas, as vitórias e derrotas, todo o repertório existindo como se fosse uma coisa só. Né? Então, Commanders e Redskins são a mesma equipe, só que você chamava de Redskins, passa a chamar de Commanders. Mais ou menos assim, o Atlético Paranaense não tinha o H, agora é Atlético, tem o H no meio, né? É o primeiro nome do clube, é bem verdade, mas só para você entender que a equipe é a mesma, o histórico é a mesma, mas o nome não é uma fusão, não é uma mudança, é só uma troca de terminologia ali. E existe ainda aqueles que trocam de cidade e de nome. Isso aconteceu com o Houston Oilers. Houston, a cidade, tinha o Oilers. A franquia decidiu se mudar para Nashville, no Tennessee, e levou o time para lá. Depois, Houston criou e voltou a fazer parte da liga o Houston Texans, né? Mas com a mudança dos Oilers para o Tennessee, para Nashville, ficou meio dissonante o nome de Oilers, uma petroleira, no estado do Tennessee. Então eles decidiram mudar também o nome da equipe. E aí é uma equipe nova com a base da franquia, mas é um clube completamente diferente, que é o Tennessee Titans. O Tennessee Titans e o Houston Oilers são equipes que têm... É o mesmo clube que trocou de cidade, porém mudaram tudo, mudaram razão social, mudaram tudo. Esse se aproxima mais de uma fusão. Eu não sei se... o Red Bull Bragantino, pronto, tá aí. O Red Bull Bragantino é o melhor paralelo para a gente entender o Tennessee Titans, só que sem a mudança de cidade. A Red Bull tinha uma equipe em Campinas, que segue existindo, aí fez uma parceria com a equipe de Bragança Paulista, o Clube Atlético Bragantino, e ele passou a se chamar Red Bull Bragantino. Seria como se a Red Bull saísse de Campinas para Bragança e mudasse o nome do seu time, e foi isso que aconteceu, mas aí tem uma fusãozinha no meio, é uma pequena diferença, mas acho que deu para vocês entenderem. Deixar de existir acontece, mas é mais antigo. Mudar de cidade é até comum, mudar de nome um pouco menos comum, e as duas coisas, o caso que eu conheço é exatamente esse, né, do Tennessee Titans, até porque os Colts, por exemplo, seguiram se chamando Colts mesmo em Indianápolis. Bom, por aqui a gente fala bastante de esportes, de NFL, de basquete, de futebol, e eu quero saber se você ficou com alguma dúvida. Deixa o recado aqui embaixo, a gente se encontra sempre que possível na telinha da Rede TV para falar de NFL, de futebol americano. Não se esqueçam, like no vídeo, curta aqui e também inscreva-se no canal. Até uma próxima.